Boa noite, Luana. Seja bem-vinda. Estamos hoje então começando mais uma live. Hoje mais um tema de bastante interesse para a nossa sociedade, que é o expose, a internet como espaço de denúncia de crimes sexuais. Este tema, evidentemente, ele não é um tema novo, é um tema que ele já existe há algum tempo, que tem a sua origem já faz algum tempo, pelo menos desde 2017. Ele começou basicamente lá nos Estados Unidos, com o meio de uma outra hashtag, que foi o Me Too. O Me Too era que quer dizer eu também, começou lá nos Estados Unidos, o pessoal começou a compartilhar essa hashtag, que tinha como intuito as atrizes americanas, artistas americanas, denunciarem diretores, produtores que tivessem cometido abusos contra elas por causa da carreira delas, né? Elas precisavam de alguma forma se vender, se prostituir para conseguir papéis de destaque, trabalho de destaque, enfim, teve essa campanha na internet. Vários diretores, produtores foram denunciados pela internet. Depois, essas investigações passaram a ser uma investigação formal. Pessoas foram demitidas, perderam os seus trabalhos, e esta campanha, de alguma forma, ela ganhou mundo após esse episódio. O mais interessante em relação a isso é que, como toda polêmica, ela sempre tem dois lados. E algumas pessoas defensoras das mulheres alegam que, diante de uma situação de assédio, diante de uma situação de abuso, de estupro, existe uma tendência, tida como machista, de querer culpar a mulher pelo que aconteceu. E aí, na contramão desse movimento Me Too, uma carta publicada, uma carta aberta publicada no jornal Le Monde, o jornal francês, várias outras artistas, várias outras famosas assinaram uma carta se dizendo contra este movimento, ou pelo menos contra aquilo que ele estava causando. Então, mulheres que se colocaram contra o puritanismo, contra a paquera persistente. Dentre essas figuras, apareceu uma delas que é muito famosa, que é a Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, que é uma atriz já agora com seus 86 anos, a Brigitte Bardot, ela foi contra essa campanha, dizendo o seguinte, dizendo que essas mulheres estavam sendo hipócritas, porque elas também seduziam esses diretores, esses produtores, com o intuito de conseguir algum tipo de vantagem. E ela, Brigitte Bardot, que foi uma atriz famosa, tida como beldade na sua juventude, no início da sua carreira a qual ela abandonou para cuidar de animais, disse o seguinte na ocasião. Ela disse que nunca havia se sentido assediada, que ela não se sentia ofendida quando os homens comentavam de partes do corpo dela, ao contrário do que as mulheres, as artistas da atualidade vinham denunciando. Então esse movimento aí, ele ganhou mundo. E aí, aqui no Brasil, ele ganhou um outro tipo de desmembramento, que também ocorreu no mundo todo, mas aqui no Brasil também, e ganhou o nome de expose. Esse expose, né? Minha pronúncia é bem macarrônica, mas é isso. O expose aconteceu em várias capitais aqui do Brasil, como Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro e, inclusive, em Campo Grande, em algumas partes do interior de alguns estados, principalmente em Minas Gerais, numa cidade chamada de Oliveira. Pela internet, o que essas pessoas faziam, né? Elas levantaram essa hashtag aí pelo Twitter, expose, e colocavam ali o nome da sua cidade. E faziam as denúncias contra os seus agressores.
Essas denúncias, as pessoas normalmente faziam de forma anônima e de forma indireta. A maioria dessas vítimas que fizeram esse tipo de denúncia eram de abusos que já havia acontecido há muito tempo, né? Crimes que, por sua vez, já poderiam estar prescritos ou que não poderiam ter um julgamento que fosse para frente por conta da falta de provas dada a distância do tempo. Então, essas pessoas viram na internet uma forma de colocar voz àquilo que elas tinham sofrido. Então, esta hashtag percorreu aí várias cidades do Brasil, inclusive aqui em Campo Grande. Essas denúncias, que eram sempre a figuras que outrora, lá em 2017, tinha ganhado a conotação para pessoas poderosas, diretores, produtores, aqui no Brasil, elas tanto puderam ocorrer em relação a pessoas famosas, como nós vamos ver, como também a pessoas comuns, cidadãos comuns. Dentre esses casos, muitos dos casos que apareceram de denúncia, falavam inclusive de professores que assediavam alunas em sala de aula das mais variadas formas, assediavam por meio de um assédio moral, com brincadeiras, com piadas, outros com toque, outros que tentavam chantagear essas meninas por meio das redes sociais, pedindo foto, pedindo nudes ou oferecendo carona, né? Algumas não se sabe se por inocência, por ingenuidade ou por coação acabaram aceitando essas caronas. Teve meninas que foram levadas para motel, segundo as denúncias. Então, muitas denúncias relacionadas a isso, a esses casos. E aí, isso se tornou público por meio das redes sociais. Isso relacionado a escolas famosas, importantes daqui de Campo Grande, como de outros lugares do Brasil. Esse tipo de denúncia ocasiona aí um problema. Primeiramente, né, essas pessoas, por que elas estão procurando a internet para fazer esse tipo de denúncia? Elas procuram a internet para fazer esse tipo de denúncia justamente porque elas se sentem desamparadas pelo Estado, ou seja, o Estado não estaria mais ali disposto a ouvi-las. Então, o único espaço que essas pessoas teriam para fazer as suas denúncias seria por meio da internet. Então, por isso que elas recorrem à internet. Mas a internet, ela não pode simplesmente investigar um caso porque ele está relatado na internet. Mesmo que a pessoa tenha de fato sofrido aquele abuso, tenha sido vítima de um crime, ela, pelo simples fato dela fazer a denúncia na internet, a polícia não vai investigar aquilo. Então ela precisa fazer uma denúncia formal, fazer um BO. Então, todas as pessoas que foram vítimas de assédio, elas precisam disso, né? Procurar a justiça formal. Inclusive tem uma advogada, que ela tem uma página na internet, chamada Andressa Cardoso. Esta advogada, juntamente de outras mulheres, o que elas fazem? Elas encorajam essas mulheres a fazer esse tipo de denúncia pela internet, porque qual que seria a necessidade, qual que seria o benefício desse movimento do exposing? Seria o fato de que não que as denúncias fiquem apenas no âmbito restrito da internet, mas que essas notícias, esses casos a serem denunciados pela internet, outras mulheres possam ser encorajadas a fazer denúncias por meio formal, ou seja, que elas não fiquem caladas, não fiquem desencorajadas. Porém, o que pode vir a ocorrer daí, diante disso, né? Se essa advogada que eu falei para vocês, que é a Andressa Cardoso, inclusive, ela
orienta por meio da internet, por meio do perfil do Instagram, como que as vítimas fazem essa denúncia sem se prejudicar depois legalmente, porque mesmo essas pessoas que estão fazendo a denúncia, elas podem depois serem indiciadas por calúnia, difamação, por ter falta de prova, ou por fazer porque toda vez que uma pessoa é denunciada pela internet, ocorre ali um assassinato de difamação. E se nós pegarmos aí todos os casos de pessoas públicas que foram denunciadas por assédio, o que nós percebemos? Que, em geral, não ocorre uma vítima. Não é uma vítima isolada. Todos os casos aí de médicos que foram acusados de estupro, recentemente o próprio caso do João de Deus, ou desses produtores e diretores de Hollywood, quando uma mulher denuncia esta pessoa a público por meio da internet, logo em seguida outras pessoas surgem ali para dar coro àquela voz, àquela série de denúncias que ocasiona ali. Mas o que os juristas alertam em relação a isso, que é preocupante? Que as pessoas, como eu já disse, né, procurem o meio formal para fazer essas denúncias. Porque o que é preocupante? Né? Mesmo as pessoas que lutam aí pelo direito das mulheres, o que elas fazem? Que muitas vezes uma denúncia por meio da internet, ela não vai ter ali o amparo e o resultado que ela deveria ter. E outra coisa que é preocupante, né? As pessoas que vão apoiar esse tipo de movimento, elas precisam checar, né? Ter de alguma forma ali ciência de que aquilo ali é exatamente real. Porque o que aconteceu com esses casos do Expose? Muitos dos denunciados ali negaram, disseram que estavam ali sofrendo calúnia e etc. E aí que vem o outro lado da história, que muitas defensoras dos direitos das mulheres, feministas, etc., às vezes, parte delas nem sequer aceitam dizer que uma denúncia de estupro ela pode ser falsa. Né? Então imagine ali uma pessoa que por algum motivo, por algum tipo de desafeto com alguém, vai lá e faça uma denúncia na internet em relação a essa pessoa, e essa denúncia seja ali falsa, e aí as outras pessoas apoiam aquela questão da denúncia, porque aí vai existir na internet o famoso tribunal da internet, que as pessoas julgando, condenando, sem conhecer deveras o fato por si só. E não vamos achar que isso não acontece, né? Vejamos lá, por exemplo, o caso lá do Neymar, que recentemente foi acusado de estupro, depois ele foi lá, expôs a conversa toda, ficou um negócio estranho, né? Tudo aparenta ali que aquela mulher que estava com ele forjou um estupro, um espancamento, alguma coisa do tipo. Então, tem tudo isso em questão. Então, tudo que nós vamos analisar, nós precisamos analisar sempre os dois lados, né? Por isso que aqui nas nossas aulas, nas nossas lives, eu procuro fazer isso com vocês, não tomar partido de nenhum dos lados e encorajá-los a analisar tudo criticamente, sempre vendo os dois lados dessa situação toda aí. E aí, algumas outras provocações que eu quero fazer em relação a isso. Então, essa questão de uma denúncia poder ser falsa, né? Vai haver ali o tribunal da internet. Dois casos ficaram aí famosos recentemente aí, né? Teve aquele caso lá de um baterista da banda CPM 22, que tem o apelido de Japinha. Depois um outro youtuber chamado PC Siqueira, que foram vazados uns áudios, umas conversas dele, dizendo que estava compartilhando uma mensagem de uma foto de uma menina nua de 6 anos, ele tentou se desculpar, mas depois foi lá, falou que era fake news, depois apagou o post em que ele fez que era fake news, e a história ficou bem confusa, bem nebulosa. Mas no meio desses casos que se tornam públicos, né, vai ficar sempre essa questão, né, do que é real, do que é inventado, e tudo isso aponta para nós um sintoma que é muito grave. É a falta de confiança que as pessoas têm
no Estado, a falta de confiança que que as pessoas têm na polícia, na investigação. Muitas das vítimas de assédio que relatam que foram procurar a polícia, que não foram bem atendidas, que não havia ali pessoas bem preparadas para isso. Campo Grande talvez se torne um pouco exceção em relação a isso, porque aqui tem a famosa Casa da Mulher Brasileira, que justamente procura tratar desse tipo de casos. Mas em relação a essa questão aí, surge também aqui no Brasil um negócio que é chamado de cultura do cancelamento, né? Que é cancelar uma pessoa pública quando ela se envolve em casos aí que são reprováveis pelo seu público, que aí faz parte também do expose aí. Um outro caso recente do Brasil que foi bastante emblemático em relação a isso foi o caso do ator José Maier, né? Ator global aí, ex-global, né, tido como galã, que fez várias novelas de sucesso aí. Ele foi acusado por uma figurinista lá da TV Globo que disse que ele tinha tentado abusar dela, tinha tocado nela, que fazia piadinhas sem graças com ela, tal, e depois ela procurou a Folha de São Paulo, fez um relato dizendo tudo que aconteceu. E aí o que acontece? Por que é tão arriscado quando uma pessoa expõe publicamente um caso de assédio, de abuso? Porque assim como ela expõe o acusado, ela também está se expondo. E ela também vai ser passível de julgamento. Como ocorreu, por exemplo, com esse caso dessa figurinista aí que denunciou o José Maier. Por exemplo, ela não fez uma denúncia formal. Ela não foi até a polícia denunciar ele por algum tipo de abuso, né? Ela fez isso por meio do jornal. Ela publicou um relato lá dizendo o que aconteceu. O José Maier, a princípio, negou, depois ele foi, pediu desculpas. E aí o que aconteceu? Ele foi depois, ficou 2 anos afastado da Globo e depois a Globo o demitiu. Então, quando esse exposed expõe alguém que é famoso, muitas vezes aquilo ali não vai virar uma denúncia formal. E não virando uma denúncia formal, ele vira um assassinato de reputação. A pessoa paga o crime ou o suposto crime com a sua reputação. Foi o que aconteceu com o José Maier, né? Ele não foi denunciado, ele não foi para a polícia, ele não foi investigado, mas ele perdeu a sua reputação, perdeu o seu emprego na Globo, né? Embora, no caso dele ali, ele de fato assumiu que teria feito alguma coisa que ele próprio depois se arrependeu. Mas o que acontece? E tanto que depois surgiu um outro movimento de artistas lá da Globo, chamado Mexeu com Uma, Mexeu com Todas, né? Atrizes, inclusive, que contracenaram com o próprio José Maier, que apoiaram essa figurinista, se não me engano ela chama Suzlane, que teria aí sido abusada por ele. Mas aí, o que é interessante nisso, né, do exposed, como eu falava para vocês agora há pouco. O exposed, ele vai tratar das pessoas públicas, mas também vai tratar das pessoas comuns. Então, existem pessoas que denunciam casos pessoais, assim, por exemplo, o ex que abandonou, o ex que traiu, a ex que abandonou, a ex que traiu, e isso envolve todo tipo de crimes pela a internet. E aí, dentro dessa questão, existe um outro problema aí, que é o compartilhamento de fotos íntimas, né? Tem pessoas que têm as suas fotos íntimas vazadas aí em grupos de redes sociais, em grupos de WhatsApp. E aí fica a grande questão. Como que surgem fotos íntimas de pessoas comuns circulando na internet? Será que essas fotos elas surgem porque essas pessoas são coagidas a fazê-las? Como eu disse para vocês, por exemplo, no caso desses professores que foram denunciados por abuso e por assédio, muitas das alunas relataram isso, né? Que os professores ficavam pedindo nudes ali e tal, alguns as ameaçavam com perda de nota.
Enfim, aí fica a grande pergunta aí. Essas pessoas que entregam um nude seu para outra pessoa ali, para quase um desconhecido, o que a move a fazer isso? É a coação, é o medo, é o prazer, né? É a questão de querer se expor, de querer de alguma forma seduzir, provocar. E aí, a partir do momento que essa pessoa recebe um nudes da outra pessoa, ela tem o direito de fazer o que quiser com aquela foto? Ou será que houve ali uma relação de confiança que foi quebrada quando há o compartilhamento dessa imagem íntima, né? Então tudo isso tem a ver também com esse negócio que nós estamos falando do exposed. Aí, um outro detalhe, né, que é importante trazer aí para o nosso debate. Já comentei sobre isso, mas queria finalizar, frisar a discussão em torno disso. Em relação à denúncia de crimes sexuais, será que a melhor forma de denunciar é realmente essa? Fazer isso por meio de rede social, por meio de hashtag, ou o melhor mesmo é procurar a polícia? Será que os efeitos, as consequências causadas pelo exposed tem a ver com mais benefícios ou com mais malefícios? Qual é o pior tipo de condenação? Qual é a condenação mais justa, mais severa que um abusador pode sofrer? É o fato dele ir para a cadeia, pagar pelo seu crime, ou ele pagar com a sua reputação, perder o seu emprego? No caso de uma pessoa famosa, perder o seu prestígio diante do seu público? Será que um abusador, ele é possível de perdão? É possível ele ser reinserido na sociedade que ele está? Será, tendo como verdade, né? É verdade, né? Porque o próprio José Maier assumiu a culpa em relação a esses abusos aí que ele tinha feito com essa figurinista. Será que esses homens que abusam com piadas, com toques maliciosos, que transformam a mulher em algum tipo de objeto, eles também merecem algum tipo de aconselhamento, algum tipo de ressignificação dos seus conceitos em relação à mulher? Tudo isso. E será que o fato aí dessas mulheres que expõem esses casos aí pela internet, será que isso realmente encoraja outras mulheres a fazer o mesmo? Porque, como eu disse, né, essas mulheres que fazem esse tipo de denúncia pela internet, embora muitas fazem isso de forma anônima, né, outras não, será que elas também não vão ser, mais uma vez, vitimizadas, né, pensando que existe essa questão da cultura do machismo, de querer culpar uma vítima de abuso, como se ela fosse responsável pelo que ocorreu com ela? E será que diante de um caso de abuso, será que o homem... Aí fica a provocação. Será que o homem realmente sabe que cometeu um abuso? Será que ele realmente sabe que está passando dos limites? Será que ele realmente consegue perceber que a outra não está se agradando diante daquilo? Fica aí a pergunta. Será que é possível existir mulheres que se aproximam aí de pessoas famosas e forjam ali uma aproximação, uma sedução com o intuito de ter ali algum tipo de vantagem, algum tipo de fama em relação a isso? Então, tudo isso tem que ser pensada, essa relação aí. Então, esse tema, pensando aí numa questão de Enem, né, exposed, a internet como espaço de denúncia de crimes sexuais. Então, isso aí transpassa por vários temas. Transpassa aí pela questão da justiça brasileira. Como eu disse, o fato de ocorrer um movimento como esse é um sintoma de que o sistema judicial brasileiro está fragilizado a ponto das pessoas precisarem procurar a internet para obter justiça. Passa pela relação homem e mulher, que é conflituosa, embora o Exposed também tenha tido denúncias
por parte de homens, de garotos, né, que foram abusados quando mais jovens, mas sobretudo da relação homem-mulher, do homem como abusador e a mulher como vítima, como oprimida nessa situação toda aí. E isso também, esse tema também passa aí pela questão de como nós lidamos com a internet. Será que a internet é tão confiável assim a ponto de eu trazer a público aquilo que eu escondi por tanto tempo, aquilo que eu não tive coragem de contar para ninguém? Será que a internet é o local ideal para eu expor aquilo que me é mais íntimo, ainda que eu faça isso por meio do anonimato? Porque ainda que eu esteja escondido atrás de um perfil falso, ao expor a minha história, eu vou ver como que as pessoas vão julgar a história que eu estou contando. Então, de alguma forma, se a pessoa ali não estiver preparada emocionalmente para saber lidar com isso, ela vai ter ali um outro tipo de sofrimento, além do crime, além do abuso que porventura ela possa ter sofrido. Então, esse tema aí tem várias questões aí envolvidas. Então, ali, se a gente for pensar numa questão de proposta de intervenção, tem vários órgãos, autoridades que vão mexer com isso aí. Agora tem o Ministério da Família, dos Direitos Humanos e da Mulher, tem o Ministério da Saúde, tem o Ministério de Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Educação, Conselho Tutelar, Estatuto da Criança e do Adolescente. São vários os órgãos que têm que lidar aí. A própria questão, né, do Ministério de Telecomunicações, Secretaria de Comunicações, de como vai lidar, Ministério de Ciência e Tecnologia, esse é o nome ideal, Ministério de Ciência e Tecnologia, que vai lidar com essas questões aí da internet, da comunicação, como regulamentar tudo isso aí. Então, são várias as questões envolvidas, imbricadas nesse tema, ok? Mas basicamente era isso que eu queria expor aí, trazer aí como as nossas pulgas aí para pôr atrás da orelha em relação a esse tema. Então, se alguém quiser manifestar, quiser comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, alguma pergunta, quiser expor alguma opinião, esse é o momento. Estamos prestes a encerrar. Não havendo perguntas, vou encerrar a live aqui. Obrigado a todos aí que estão ao vivo assistindo essa live. Se você gostou do que foi comentado, do que foi exposto aqui, se isso te ajudou a refletir sobre o tema, a construir melhor a sua opinião, os seus argumentos, pode dar um curtir nesse vídeo, comenta lá o que você gostou, o que você gostaria de sugerir de mudança. Se você quiser, acho que esse conteúdo é aproveitável, indique para um amigo. E lembrando sempre, aquele que quer aprofundar mais no assunto, depois manda lá um direct para mim. Professor, gostei desse conteúdo aí, quero receber mais links sobre isso aí. Manda lá para mim que eu vou te enviar um material preparado sobre isso, em relação a cada aula e a cada tema. Então amanhã, às 18 horas, estarei aqui de volta para mais uma live com um tema diferente, ok? Muito obrigado, uma boa noite a todos e nos vemos amanhã. Até mais.